Sindicato Rural de Tapes, primeira noite do ciclo de palestras em sua 8ª edição. Olha, eu digo para vocês uma coisa, já acompanho aqui há 8 anos, portanto em todas as edições, e foi a noite de maior movimento aqui no Sindicato Rural, sem dúvida nenhuma. Não vou nem me atrever a quantificar público, mas realmente tivemos aqui, além da quantidade, um público absolutamente qualificado, porque todos que estiveram aqui, maioria produtores rurais, preocupados com o momento, a maioria também, arrozeiros, preocupados com o momento dos preços, com esse ano que não tem sido nada bom, e aqui foi colocado, e um outro motivo também para lotar a casa, tivemos aqui hoje a palestra do economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que falou sobre arroz, falou sobre todas as combinações que trouxeram esses preços a esses patamares tão insatisfatórios. O arroz que não consegue sair aí da casa dos R$70. E o principal alerta dado aqui pelo economista: cuidemos com o ano que vem. Já com cuidados esse ano, com plantio, não podemos ampliar a área. Muito pelo contrário, precisamos diminuir nesse momento a área. E os dados, eles são muito claros. Toda vez que se aumenta a área, se aumenta a produção, se reduz os preços. E há um percentual aí que o Antônio traz que é imbatível. Ele é matemático e histórico. Então esse foi o principal recado dado aqui por Antônio da Luz, que deverá também ser falado esse assunto aqui na quinta-feira, quando teremos a participação aqui, a palestra do presidente da Federarroz, o Denis Nunes. E aí fecha lá na próxima terça-feira da semana que vem, uma palestra mais técnica aí com o agrônomo Marcelo Ferreira Eli, do 3º NAT do IRLA. Um outro dado que corrobora para isso, já faz aí uns 3 anos que o presidente do Sindicato Rural aqui de Tapes, o Genésio Moraes, ele tabula um estudo que traduz essas perdas. Além dos preços baixos, a área maior, uma coisa que vem em consequência da outra, acaba refletindo diretamente nos caixas municipais. E ele traz os números de Tapes. E nós tivemos aqui, por tudo isso que aconteceu, com esse aumento de produção, tivemos uma safra grande, achatamento dos preços de R$1.144 por dia. Olha que número interessante. Esse número, esse ano, isso foi em 2024, esse ano baixou para R$822 mil. Uma queda aí de cerca de 18%, o que mostra aí que não é só o produtor que perde, é toda uma comunidade, é toda uma sociedade, é toda uma cadeia, na verdade, que acaba perdendo quando as coisas não vão bem. Então a orientação, ela tem que ser seguida, em curso aqui uma orientação, um movimento que seja mais abrangente no estado do Rio Grande do Sul e que se consiga conscientizar realmente o maior número de produtores da necessidade de nós ou estabilizar, mas melhor ainda, baixar a área. Bom será baixar a área. Eu tenho uma entrevista aí com o Antônio da Luz, a gente traz alguns trechos dessa entrevista, e também falei com o Genésio Moraes, presidente do Sindicato Rural aqui de Tapes, sobre essa primeira noite do 8º ciclo de palestras aqui do Sindicato Rural. A melhor noite em 8 edições do ciclo de palestras. Concorda comigo ou não? Concordo, Alex. Casa lotada, a divulgação do nosso ciclo foi boa, o Antônio da Luz é um craque, as empresas que são as nossas patrocinadoras todas atenderam o nosso chamado e o resultado está aí. Casa lotada, um excelente recado passado pelo economista Antônio da Luz a todos os produtores. Tu abres um encontro com um número não tão agradável em relação aos anos anteriores. Tivemos aí uma perda, vamos resumir esse número, uma perda de cerca de 18% de receita do município por causa da baixa do preço do arroz. Nós já viemos há anos divulgando a área colhida em hectares, multiplicada
pela média de sacas por hectare, multiplicada pelo preço de mercado, que dá um valor, né? E tu visse ali a diferença do ano passado para cá, né? O ano passado nós fizemos a conta do arroz a R$ 110 a saca e esse ano a 65. E os números do Antônio ali de anos anteriores também são muito próximos daquele cálculo que... Né? Então, é um ano difícil, mas nós vamos dar seguimento ao nosso ciclo de palestras. Quinta-feira nós vamos ter aqui o Denis, presidente da Federal Arroz, que também vai passar o seu recado. E na terça-feira que vem, o IRGA, né, através do Marcelo, lá de Camaquã, que vai passar as novidades desse projeto, que RS14, né, que é uma grande produtividade, mas nós temos que diminuir a área, né? Isso já foi dito no ano passado no nosso ciclo de palestras, esse ano foi repetido e nós temos que fazer um movimento a nível estadual de diminuirmos a área plantada de arroz. De repente está começando esse grande recado aqui, né? Já tinha sido dado ano passado, né, Genésio? E agora reforçado aqui, porque 2026, se continuar com a mesma área, pelos estoques, por tudo ali vai ser complicado, amigo. O Antônio falou ali que se nós repetirmos a área e repetirmos a produção, nós poderemos chegar no final do ano que vem com um estoque de passagem de 3.650.000 toneladas de arroz. Alguns já estão falando em 4 milhões. 4 milhões para quem já colheu 8 milhões é a metade da safra. Então, assim, antes de colocar um trator na lavoura, tu ter a metade da safra, então é melhor não plantar um ano e ver o que vai acontecer. Até quinta-feira que vem, então, e depois terça tem mais ainda. Grande abraço, parabéns por essa noite, amigo. Obrigado, Alex. Eu gostaria de fazer uma palestra falando de coisas boas. Eu queria vir aqui a TABS para dizer, plantem tranquilos, que o preço ano que vem é de 100 para cima. Mas infelizmente não é este o meu papel. Como técnico, como economista, não é incentivar ninguém nem desincentivar, não é encorajar nem desencorajar, é mostrar as coisas como elas nos parecem, do ponto de vista técnico. E quando a gente olha o quanto nós produzimos no ano de 2025, o quanto consumimos, o quanto exportamos e importamos, nos sobra um estoque de passagem gigantesco. Os preços não estão nos patamares que estão por acaso. Eles estão baixos porque nós produzimos demais em 25. Quer culpar governo, entidade, indústria, tudo bem, mas isso não paga as contas e não resolve o problema. Nós estamos com preços mais baixos porque produzimos demais. E não é produção demais por hectare, é produção demais em área. E eu dizer isso em outubro, como economista da Farsul, não adianta mais nada. A área está dada. Se não plantada, muito bem encaminhada ao plantio. Mas agora ainda dá tempo. Nos preocupa a perspectiva de 2.300.000 quilos de arroz de estoque de passagem ao final dessa safra. Se nós produzirmos uma safra idêntica a esta, mesmo com uma melhora de exportação, que a gente espera que aconteça, já está acontecendo. Aliás, essa melhora no preço que aconteceu nessas últimas semanas se deve a uma melhora das exportações, que se mantida nos próximos meses, pode ser que a gente tenha alguma melhora de preço, nada grandioso, mas pode ter alguma coisa. Mas mesmo com tudo isso, Alex, nós temos que entender que a gente arranca a safra 26 com estoque de passagem não maior, bem maior. Mesmo com as melhores projeções, com as mais otimistas, a gente vira o ano com um estoque de passagem imenso. Se nós colhermos a mesma coisa que nós colhemos em 25, colhermos em 26, eu vou ter uma safra grande somada a um estoque grande, que vai me dar uma oferta enorme. E aí nós podemos eventualmente ter uma situação de preço até pior do que essa que nós estamos vivendo. Então nós temos feito um trabalho
Nós estamos indo nas regiões produtoras de arroz e levando essa mensagem. E eu agradeço ao presidente Genésio por ter aberto as portas do Sindicato Rural de Tapes, assim como nós estamos indo a Dom Pedrito, assim como nós estamos indo a Alegrete, só nessa semana, para dar clareza aos produtores rurais dos números do negócio. Não é a minha opinião, são os números do mercado. Para que ele decida manter a área ou diminuir, como é a nossa sugestão, ou aumentar eventualmente, se for a decisão dele, olhando para os números. Faz, mas faz consciente. Faz consciente das consequências. Um aumento de área plantada ou mesmo a manutenção da área plantada, colhendo a mesma coisa que nós colhemos, pode nos levar para uma crise muito grave que pode ser evitada. Contanto que nós, talhão aquele, muita gente pergunta, mas Antônio, mas eu estou dimensionado, eu estou isso, estou aquilo. Gente, aquele talhão que não entrega resultado, não é um ano de plantá-lo. Vamos botar uma pecuária nele, vamos botar uma soja, vamos botar outra produção, mas arroz não dá. Porque senão o produtor já está contratando prejuízo na arrancada. Nós já vimos isso acontecer tantas vezes, mas talvez nunca tivemos tanta clareza e tanta vontade de explicar para os produtores antes que aconteça. Porque dá tempo de mudar.